E aí, como é que estão as coisas, gente? Me atualizem. Como é que vocês estão? Bom, eu tô bem. Terminando aqui minha correria, mas tô bem. Ah, Também. é? Eu tô mais ou Quando- menos. É, você quer Olá, compartilhar ou não? Sim. quer fazer parte? Posso. Tá bom? Tá. Na verdade, eu acho que é um pouco da angústia do processo mesmo em si, né? Assim, de, de não querer mais funcionar do mesmo jeito em algumas questões, mas também, às vezes, não sentir que não estou bancando 100% de uma mudança. Aí eu vou tateando. Não. Aí isso gera ansiedade para mim. Isso para mim gera Uhum. ansiedade. É que você está Mas com pressa, né? é, é, na verdade, assim, eu tenho que lidar com a minha pressa individual, essa é mais fácil de lidar, digamos assim. Mas eu tenho que lidar também com uma pressão interna, né? De prazo. Isso para mim é o que está me causando mais ansiedade. E, Qual? e, Tem que lidar com... Eu não entendi o que você está cortando. Tem que lidar com a sua é, pressa individual e o que mais? e uma cobrança externa, né? De resultado, de trabalho, de Mas você está entrega, a tendo entrega. muita cobrança? É, porque eu já perdi o prazo, né, de entregar a tese e estou correndo contra o tempo, e no meio do caminho tem os meus processos, né, individuais, pessoais, que atravessam isso, não tem como separar, né? Então, Mas, ó, assim, uma coisa boa de ansiedade, se pensar... Pode falar, que está tendo atraso. Pode falar. muita ansiedade, isso gera muita ansiedade. Uhum. Mas, ó, tem uma coisa muito simples que ajuda pra caramba. É você pensar o seguinte: os problemas estão aí, né? E eu posso sofrer ou não com eles. Eu tenho essa escolha, independente do que seja. Independente do que seja. Sim. A gente pode sofrer ou não. Seja a situação que for. Às vezes, você que está com o prazo vencendo aí para entregar, né? Um doutorado. Pessoas que às vezes estão com dívida, sabe? Situações extremas, né? Pessoas que estão doentes. A gente pode sofrer mentalmente ou não. É uma opção. Porque, e se você optar por não sofrer, porque é uma opção. Você pode só se organizar e fazer o que você dá conta. E saber que depois você vai estar com a consciência tranquila, porque você fez o que dá. O que você não fez para trás é porque você não tinha essa consciência. Você estava com Uhum, outras demandas. uhum. É, Então, eu tenho um pouquinho dessa consciência, assim, de que é uma opção, né, não sofrer. E eu acho que eu já estou melhorando um pouco nesse aspecto, mas ainda não está 100%, sabe? Porque é uma programação, né? Eu não consigo soltar isso de uma vez integralmente. Assim, é uma programação, eu estou no hábito de sofrer, né? Eu sempre tive esse hábito de sofrer, de me cobrar muito, de correr atrás, né? De achar que nunca fiz o suficiente. Então, é uma programação da qual eu quero me desprender. Mas esse processo de desprendimento, ele é mais lento do que eu gostaria que ele fosse. mas não precisa, não. Pode ser rápido. Pode ser rápido. Você precisa só identificar o que é que está te sugando, te consumindo. E questionar, por exemplo, você está me falando que você tem um padrão rígido. Uhum. E isso que você está falando é o padrão rígido, é o padrão rígido e autocrítica exagerada. É um castrador muito forte, é Sim. uma rigidez de pensamento também, é uma mentalidade muito rígida, então você fica suprimida. Você tem que operar em regras muito duras, é como se fosse um esquema apertado, sabe? É, exatamente. Mas isso é a sua mentalidade, nada além disso. Uhum. Então é aquilo, você identificar, hoje a gente vai fazer esse exercício já no início, e aí você já vai ver como você tem o poder de estar sofrendo ou de não estar, e de fazer o que é possível.
E se você não estiver sofrendo, você realiza muito mais. Você dá muito mais sim, conta. Às vezes que sim. você, é algo que você nem imaginava que era capaz. Quando você está completamente focada com o seu objetivo, sem deixar a tua mente te torturar. Mari, como é que a gente faz? Eu acho que é um treinamento, né? É um novo treinamento mental, né? Não sei se eu estou errada. Mas como é que a gente faz isso? Porque como é que eu tenho feito? Toda vez que eu me pego, me cobrando muito, pensando muito, aí eu digo assim, não, deixa passar. Eu deixo esse pensamento passar e Mas só foco no ignorar não presente. adianta. Não É adianta o que eu tenho ignorar. feito. É. Não adianta ignorar, porque é uma programação. É Como é como que se eu fosse um faço? programa de computador que fica operando sem você quiser, sem que você querer. Tipo um malware, sabe? Aqueles programinhas É. invasores que ficam rodando. Então você tem que se apropriar disso. A gente não tem que ignorar. A gente tem que se apropriar. Você precisa aprender isso. Então, como é que você faz? Vem na tua cabeça, anota. Hum, A porcaria que for. uhum, Tenha coragem de anotar a coisa mais absurda que seja. E uhum. vai anotando para você ir mapeando, você entendendo Pensamentos e sentimentos, né? tudo, tudo que for ruim, Uhum, tudo que te fizer mal. Fez uhum, mal, anota. Fez mal não é real. Primeiro, uhum, uhum, anota. uhum, Anota e aí você vai se apropriar disso. Você vai entender como é que uma coisa leva a outra. Aí você vai uhum. enxergar a tua mente em operação, porque ela é um sistema fechado. Sim, sim. Ela é uma programação. Então você Uhum. precisa se apropriar da programação, não deixar ela ficar te Pronta, atormentando. entendi. Então, faça isso como um hábito. Não ignora, porque você está Uhum, ignorando um castrador que está ali te atormentando. Não ignora. Olha para ele. uhum. Apreende ele. Tá. E, gente, começaram a me mandar um negócio aqui. Eu odeio. Eu odeio gente me atormentando. Peraí, que eu vou dar um chega pra lá. Não quero atendimento. Ao meu lado algoz. Meu lado algoz aparece assim, toda força total. Às vezes é necessário. Oi? Às vezes é necessário. Ah, me interrompe quando eu estou ocupado. Você vê. Hoje já expulsei dois caras que apareceram aqui sem eu pedir. Apareceu aqui na minha Tá porta bom. tocando campainha às 8 da manhã. Eu tava ficando maluco. Não sei, nem embora. Não marquei horário. Que isso? É, Ai, gente. Ó, deixa eu falar oi pra todo mundo. Que chegou depois. Oi, Mônica. Ninguém me viu. Oi, oi meninas, oi Mari. Como vocês estão? Me fala cada uma como vocês estão. Ai, eu tô bem mal, Mari. É. ai, que bom, você não está sozinha. Você Eu está tô Foi uma falando indo. aí festa. da questão da autocrítica, da rigidez. Eu percebi muito, assim, porque eu fui no fim de semana no outro para Chapada e eu tenho uma casa lá no Moinho. E eu não fui lá porque lá tá assim, tipo, tá só problema. Eu fui para casa da minha amiga descansar, né? Aí o pessoal de lá viu que eu estava lá em Alto, porque foram na feira, me viram lá. Aí já começou a crítica, a fofoca, né? Porque a gente está vendendo a casa e a pessoa que vendeu para a gente fala que a gente está abandonando lá, nunca mais foi e tudo. E aí, como que eu lidei com isso, né? Eu percebi que eu fiquei péssima com isso, né? De ver, assim, né? Que eu estava sendo, né? Nada. Mas eu estava mal, não era por causa do que os outros estavam falando. Eu comecei a perceber que eu ficava mal porque eu comecei a me sentir uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa que não vai lá, que não cuida. A minha tirana, sabe? Eu detectei É porque exatamente. você tem a Antes eu personagem achava que da eu ficava mal por salvadora. causa do que o outro está falando, mas depois eu descobri que não. É a minha própria autocondenação, a minha autocrítica que me deixa mal, entendeu? Sou eu mesma. Então, sabe, eu quero muito me livrar dessa, porque é um sofrimento mental, assim, sabe?
Mas então, percebe o que é? Quando alguém te critica que você não está fazendo as coisas certinho, isso é a salvadora, é a personagem que está ameaçada. Por isso que tua castradora vem, ou castrador, sei lá o que, como é que é o nome do teu, não sei como você denominou, te atormenta, te massacra. É a Malvina Cruella. Então, ela vem. Mas, gente, eles não param de me mandar mensagem. Eu vou cancelar o serviço com vocês, vocês não param de me atormentar. Peraí. Agora não posso. Eu, nesse caso, Mônica, eu reagiria como um mau gosto. Eu ia ficar com muita raiva, ia xingar todo mundo. Quanto é que vocês pensam que eu sei? Então, cada uma nessa hora que é. Quando afeta, né? Quando afeta, a gente entra no drama. E aí a gente entra no drama, quem aparece é o personagem. É, Então, a personagem a sua é a salvadora. A salvadora não pode ser criticada por não estar fazendo as coisas certinho, não estar pensando nas pessoas, não estar cuidando direito das coisas. exatamente. Mas É. então, por que essa pessoa tem o direito de cobrar de você? Pois é, não tem direito nenhum de ficar falando isso, né? Mas, e eu no começo eu comecei a falar isso, é muito fácil ficar fazendo fofoca, porque não sei o quê, porque não sabe de como que eu tô, se eu tô em condições, se não. Depois eu comecei a ver que, na verdade, a questão não era ali, sabe? Não eram as pessoas. Eu comecei a ver que a questão é eu, como eu me massacro internamente, sabe? Como eu me condeno, sabe? Nossa. Mas você viu que você ficou na defensiva primeiro, né? É, eu fiquei na defensiva, E aí né? você se defendeu de algo que a pessoa nem tinha o direito de te acusar. Exatamente, né? Eu falei assim que foi verdade. Eu fui daqui para lá com o carro e cheguei até a achar que não ia, porque o carro deu um problema lá na junta homocinética, que saiu a graxa que fica lá num lugar, sabe, que lubrifica a junta. Hum. E aí eu falei, cara, será que é melhor eu não viajar? Mas eu liguei pro cara, pro meu mecânico, ele falou assim, olha, você só não entra em estrada de terra. E para eu ir para lá, eu teria que realmente ir em estrada de terra. Mas eu nem pensava em ir lá mesmo, porque lá é só encrenca atualmente, né? Aí eu falei isso, eu falei, nem tinha condição do meu carro ir lá, sabe? Eu falei isso, ou seja, eu entrei numa justificativa de por que que eu não fui lá, sabe? Coisa que eu não precisava ter feito, ficar me Hum. justificando, né? Hum. Então, aí você não queria ir, você foi sem querer ir, o Não, universo te eu não fui ajudou. para lá. Eu não fui para lá, não. Eu fiquei na casa da minha amiga mesmo, sabe? Fiquei na cidade, na casa da minha amiga, mas me viram lá na feira no sábado. Ah, ela tá lá, ela nem vem mais pro moinho, abandonou a casa. Porque nós somos 5, né? Nós somos 5 sócios lá com a casa. Eu digo a viagem, você foi lá para descansar. Eu fui lá para descansar. Eu fui lá para descansar. Eu fui com a minha filha e fiquei na casa da minha amiga lá. E aí você nem imaginava que pudesse dar problema. Ou sempre que você vai lá, você se estressa. Não, ultimamente é que tem estado bastante complicado, porque começou a chover dentro de casa, aí as pessoas começaram a fazer umas soluções que não dava certo, colocaram lá uma lona de plástico embaixo das telhas, isso foi pior, porque começou a chover, fez aquela coisa de água, aquela barriga d'água, e caiu tudo dentro de casa, aí molhou todas as camas, sabe? Eu tô Aí eu te falei, falando isso porque você sempre me se queixa de lá. ultimamente eu tenho tido só de sabores de indo lá, inclusive há uns anos atrás que eu fui e fiz o trecho da estrada de terra, fui assaltada, fiquei traumatizada. Então, de um tempo para cá, eu nem tenho mais vontade de ir lá, sabe? Então, acho que você arranjou um lugar com muitas demandas, né? Sempre tem problema. Mas Não, às vezes a gente. eu propus a gente vender e todo mundo topou. Então, agora a gente está empenhado em vender, sabe? Isso é que é o que eu quero Melhor, agora. vai se livrar do problema. É, Mas e vamos mapear direitinho isso aí. A gente vai olhar para o conflito primeiro.
É a Uhum. Denise que chegou depois. Tudo bem, Ah, Denise? Oiê, qual a Denise? Eu, né? Você foi a última, é. Sim, o que que nós estamos E fazendo de aí? bom? Não, eu tô perguntando só como tá todo mundo, por enquanto. Se tá tudo bem, se não tá. Tudo bem. Seguindo, dando uns tapas no personagem de vez em quando, que dá aquela acordada assim. Fica quieta aí. E seguindo. Ah, então Percebe, a gente vai olhar para ela. percebe que ela dá aquela acordada assim, você não, opa, peraí, volta aí pra esse buraco de onde você saiu e vamos embora. Sai da sombra. Exatamente. É isso. E a Denise Jupim? Tá Tá bem. estudando? Oi? Você tá estudando? Voltei com mais no foco. Tinha dado uma. Mas e de resto, como estão as coisas? Tá bem, graças a Deus. Tô me sentindo melhor, mais tranquila. Sim. Eu tô achando todo mundo, assim, em geral, zen no grupo, né? É, E a Sol tá zen também, Sol? Tá, né? A gente pode bater um papo aqui, assim. Tô zen, sim. Eu também tô achando aquele grupo muito caladinho, não sei o que se passa. Ou todo mundo já tá de alta da terapia, então, ou tá É, todo você mundo tem que fugindo. falar. É bom falar. Às vezes a gente acha que não tem que falar. Poxa, bom. E a Arisleia, tá aqui hoje, primeiramente. Eu não sei. Ixi, peraí, deixa que eu abro o microfone. Deu? Não, não deu. Clica aí no teu microfone. Deu Deu, agora deu. certo? Eu é. não sei muito mexer aqui nesse negócio aí. Mas, enfim, você estava falando ali para Sandra, né? Anotar. Uhum. Daí eu ia mostrar, né? Eu anoto tudo. Principalmente quando eu estou em crise, que eu estou tendo uns ataques, aí só que eu estou lá no Quebrando Padrões, né? Aí eu vou lá e anoto tudo, gente. Minha gente, eu sou virginiana, né? E aí eu vou lá, anoto, né, ó, me posicionar diante de tal coisa, vou lá, anoto, ó, tô sentindo tal coisa, porque é o traço da personalidade, o que que eu posso mudar, né? Então eu anoto tudo, principalmente quando eu tô com muita raiva, tô tendo um ataque assim, eu pego lá, escrevo, que depois vai passar e eu vou esquecer. Isso que eu só queria falar. E a outra parte, até eu tinha falado contigo, né, Mari, quando eu comecei a estudar, né, desde agosto do ano passado, e aí eu comecei a entender o que que era narcisismo, porque eu não sabia, eu achava assim que é o jeito da pessoa, a pessoa assim. E daí eu fui entendendo, né, na régua lá, né, quando eu submisso, uma pessoa vítima, aí vai lá para o narcísico, tipo, saudável, aí vai indo para a régua ali, né, eu achei muito interessante essa parte, que daí você vai indo ali pro narcisismo meio, né, mais patológico, e depois vai pro outro, né, que é o perverso. E aí eu fui percebendo as pessoas, claro que eu tenho essa coisa de diagnosticar, né, ficar dizendo, ó, esse aí é narcisista, isso que, né, porque quando a gente estava começando a estudar, a gente fica assim muito com vontade de ver as coisas. E daí, o que aconteceu? Antes de eu estudar isso também, eu estudava outras coisas, as pessoas diziam assim, ah, Elisele, você estuda demais. Ah, você está aprofundando demais. Aí, quando eu comecei com Quebrando Padrões, que daí eu fui a fundo mesmo, que eu sou uma pessoa que quando eu mergulho, eu mergulho. E aí eu comecei mesmo a dar uma reviravolta na coisa, né? Fiquei muito Você foi a tentada. pessoa que mais comentou na plataforma. É isso, eu vou lá, eu acho que foi uma maneira, como eu não tenho uma pessoa para eu conversar, porque eu também não tenho condição de pagar uma sessão terapêutica, que hoje em dia não é barato, né? Então ali eu pensei assim, é uma maneira de eu expor, eu coloco muito, eu tenho 3 cadernos já que eu anoto, hoje estou me sentindo assim, aconteceu tal coisa, estou com raiva de tal coisa, eu anoto bastante, mas eu gosto mais agora de falar. E daí as pessoas, não só minha mãe, minhas irmãs, amigos, conhecidos, começaram a falar assim para mim que eu tenho que parar de estudar, que eu tenho que parar de estudar, parar de ficar mergulhando muito a fundo, que você vai ficar louca, daqui a pouco você já não, você não vai conseguir conversar com mais ninguém. Lembra que eu até perguntei para você?
Falei assim, ô Mari, todo mundo tá falando a mesma coisa. Então é eu que estou errada? Daí você falou assim, quem é que está perguntando? Você falou assim, daí eu fiquei pensando, é mesmo. Então, sabe, então tem mais a ver. O outro tá falando isso, é do outro, não tem nada a ver comigo. Então, eu vou seguir. Daí eu até fiz um vídeo, criei coragem, porque eu tô desenvolvendo essa coragem de fazer vídeos, lives, que eu sou muito assim, envergonhada, porque o que que vão pensar de mim? Ah, eu tenho muito trejeito, mexo muito com as mãos, né? Aquela coisa de, ou cacuete, né? E daí eu fiz dois vídeos, eu fiz falando sobre isso, que não tem que deixar com que o outro te diminua. Porque eu falei bem assim, o que que eu entendi nisso? Como a pessoa que falou para mim, as pessoas que falaram para mim, eu sei, eu conheço as pessoas, é porque elas não têm condição de aprofundar, porque não têm estrutura emocional, psicológica, não tem. Então elas têm medo de ir muito a fundo e daí não conseguir desenvolver aquilo e realmente, né, ficar doidão assim. E eu falei assim que eu não. Às vezes é só inveja mesmo, né? É isso que eu falei no meu vídeo. Eu falei assim: é uma inveja disfarçada, porque as pessoas ficavam me elogiando. Ai, como que você fala legal, olha como você sabe, você expressa bem. Daí eu falei assim: é uma inveja disfarçada. E eu frisei isso no meu vídeo que eu fiz, né? É inveja. Sabe o que aconteceu, Mari? Umas 3, 4 pessoas que falaram isso, ó, me bloquearam, não falaram mais comigo. Tá bom, que E a minha bom. mãe teve um ataque, né? Mas a minha mãe é minha mãe, né? A gente briga, volta, aquela coisa. O ciricutico da vida, né? Então, só que a minha mãe, eu descobri que a minha mãe é uma narcisista ali, ó, né? Com um pezinho no patológico, né? Que ela é controladora, dominadora, o caldeirão ferve, né? Pezinha não, ela tem os dois dela. Ah, então, Bem-vinda ao clube aqui. Então, quando eu vi, no Quebrando Padrões, eu vi muitas falas suas, eu falei, nossa, mas é igualzinho a minha história. Do Ricardo É, também, filha, gente, é a mesma a gente coisa. sabe bem o drama que a gente tem. É, é difícil, É, viu? É complicado, porque é assim, eu gostaria que minha mãe fosse mais intelectual, que fosse mais, assim, sabe? Mas não é, Erle, então você tem que não é. acolher ela do jeitinho que ela é, mas vira e mexe, eu tô brigando com ela, sabe? Fala, mãe, você tá muito atrasada, mãe, ó, vamos parar. Gente, mais, né, Arisley? Primeiro eu aceitar, né? Deixa eu Isso, acolher. Deixa eu acolher para depois. eu tô com uma dificuldade de aceitar, sabe? Não, Eu mas tô é que trabalhando você, nisso. se você atropela o Aham, aceitar, vai direto para acolher, você nem se desapega aham, e nem acolhe. Você fica uhum, no drama. aham, isso. Você fica apegada à imagem dela, que você quer, a idealizada. É isso, Você não, primeiro é aceitar ela como ela é, sem é. desejar que ela mude. Isso, aham. Tá É que a difícil. gente, então é que você deseja muito ainda que vocês se relacionem bem. E às vezes isso não vai acontecer, É, né? é Porque difícil. não depende só de você. Aham, aham. Mas sabe, Mari, que muitas coisas que eu já estou trabalhando aqui em mim mesma, eu já percebi, claro que não só trabalho essa parte da psicanálise, mas eu trabalho também outras coisas, de constelação familiar, várias coisas, tudo ao mesmo tempo. Ixi, E eu já vi, sabe o quê? Que ela já deu uma mudadinha, já está indo para a terceira constelação idade. é um destrabalho, Arisley. Sério? É É, ruim daí, então? você tá assim, você tá dando dois passos para frente e um para trás. Dois para frente e um para trás. Sim, mas na psicanálise eu trabalho Não é comigo. ciência, Não é legal, não é então? ciência, não tem. É uma doutrinação. Comigo, você falando? Igual religião. Não, a constelação. Aham, É igual uma religião. Então aham. você não tem que separar da Acho que é por psicologia. isso que eu falei o tal do acolher, né? Foi por isso, então. De É, acolher porque, pai e mãe. porque na constelação eles falam isso, que isso é regra, que você tem, e isso conversa Aham, não com o que o cristianismo traz, mas com o entendimento que a maioria das igrejas tem do honrar pai e mãe, Velho Testamento, né? Na verdade. uhum, Não é nem cristianismo, é Velho Testamento, mas faz parte. uhum, Então, assim, não dá. O que que é honrar?
Aí você tem que ir o que que é honrar? Honrar é primeiro você aceitar. Mas não Sim. dá para você aceitar alguém que está te fazendo mal. Então, a É que eu primeira condeno, coisa, é que eu né? condeno muito. Eu condeno muito as atitudes do meu pai, principalmente, e a atitude da minha mãe de ser muito omissa, né? Não, Então, então você tem que ter raiva. Você tem que pôr a raiva para fora, tem que condenar mesmo, tem que espernear, bater o pé, xingar, reclamar, fazer tudo que você não fez quando você era criança, isso, adolescente. eu estou fazendo agora isso. Tem que fazer tudo Tá isso. Pôr certo? tudo que está reprimido para fora. Sim, mas às vezes você nem precisa falar com ela. Você precisa só dizer que é isso que você sente, se apropriar disso tudo. Porque se você entra num sistema de crenças Aham. e se força a ser daquele jeito, isso não é Não, verdadeiro. não vou conseguir me forçar, porque não dá Não, mais, né? acolher, a... não dá. Aham. E no final, assim, você vai ver, Jesus não andava com a família dele. Aham. Ah, mas também, né? Não andava, porque Livre, não assim. compartilhavam da mesma missão, do mesmo ideal, dos mesmos valores, não, e nem entendiam. Então, assim, por que que falam que você tem que andar com a sua família? Porque a família é uma Ah, não. prisão também, é um sistema, Entendi. é uma forma de Liberdade. aprisionar as pessoas. Entendi. Liberdade. Dizer que isso é uma condição, Entendi. né? Não Então, assim, preciso da minha família. Entendi. Você você está falando. precisa Não encontrar a preciso. verdade. Não, você não Aham. precisa estar bem com todo mundo. Aham. Aham. Se apropriar da verdade. Depois vem o desapego. E desapego é amor. É você aceitar as coisas como são, aceitar as pessoas como são, conviver se você quiser, se fizer sentido. Se não fizer, não precisa conviver. Mas você vai Sim. ter se libertado daqueles afetos ruins que você tem. É. Sim, porque só vem desaprovação, só vem Então, palavras ruins, né? Então é muito ruim isso. lutando contra isso. Então, enquanto você está apegada nessa luta, Uhum. você não se apropria de você, porque você está com Aham. duas lutas. Eu quero me apropriar de mim, eu quero me libertar, e ao mesmo tempo eu quero que o outro me entenda, que o E- outro me valide, que o outro me aceite como eu sou, para daí não tem jeito. Entendi. Uhum. Ou é outra. Você tem que escolher qual vai ser a tua batalha. Se você quiser a aprovação dos outros, você vai ter que ceder. Pra caramba, como você já cedeu até hoje. Ah, não. Se você Entendi. quiser a tua aprovação, você vai ter que lidar com a desaprovação dos outros. Eu tenho que me acolher, eu tenho que. Eu. Você Uhum. tem, se você quiser, tá bem. Senão você não tem também. Você não tem que nada. Uhum. Você que escolhe. É que eu dar para mim, que nem eu vi no último, eu estou indo para o sétimo módulo lá do Quebrando Padrões, o último vídeo do sexto, você falou assim, você dar para você mesmo o que os seus pais não deram para você, então você vai dar para você agora, é você com você, né? Daí eu pensei, Então, não, você tem essa capacidade de investir. aham, é sobre isso. É, Tô e nessa, você, eu tô nessa. é você Amém. perceber que, assim, quando você se acolhe, o mundo te acolhe também. Sabe? Então Uhum, faz sentido. Não estou mandando você acreditar numa coisa ou em outra. É algo que é verdadeiro, uhum. sabe? Quando a gente Sim. se aceita, a gente se sente fazendo parte. Isso. É isso, Mário. Todos os relacionamentos que eu tenho, amigos, clientes, eu percebo que parece que eles não me escutam, mas isso é uma coisa, né, da minha infância, do nunca ter sido ouvida, vista, percebida, e daí eu fico naquela luta, naquela briga, eu percebo que não tem, né? Parece que eu estou falando sempre sozinha, sabe? E Porque o daí eu teu fico foco, brigando. o objetivo da tua vida é que quem não te escuta, te escute. Eu Então acho que você vai só vai encontrar pessoas assim. Esse é é, teu foco, é você que está escolhendo isso. é.
Eu quero que as pessoas me escutem, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero que as pessoas me valorizem. O que que você vai atrair? Gente que não te dá nada disso, você lutar com elas. É, É você que está gerando isso. E mesmo às vezes, sabe, Mari, quando me escuta, não me entende. Então, assim, Então, parece que é igual com a mãe. eu falo com ela 4 horas, eu fico na casa dela falando, e ela fica assim me olhando, mas ela tá me olhando, mas ela tem TDAH também, né? Ela me olha, mas não tá ali, ela tá de corpo presente o tempo, a vida inteira, né? Sempre teve de corpo presente, mas ali, né, não tá, né? E o meu Mas aí filho você também é a não mesma pode ter coisa. TDAH, não é isso. Mas Porque conta um TDAH não pouquinho. tem nada a ver com empatia. A pessoa pode estar desatenta numa hora, mas se você falar para ela que ela não prestou atenção e que você queria que ela ouvisse alguma coisa, ela vai prestar atenção, se ela Ô, tiver Mário, eu tô empatia. te ouvindo baixinho, não sei se é só eu. Pronto. Aqui é porque o microfone está longe. Eu É, sempre deixo aí, melhorou. tá? Mas, ó, vamos tá. começar, gente, no nosso... Senão a gente vai ficar aqui, vai fazer hot seat, né? Tá bom. Vai surgindo um assunto, vai emendando no outro, Aham. porque depois a gente vai fazer. Mas é. E a Valéria que chegou depois? Como é que você tá, Valéria? Boa tarde. Tá. Cheguei, tô com uns compromissos, por isso que eu cheguei depois. Eu tô bem, né? Na medida do possível, né? Tô bem. Eu acho que assim, eu tenho visto algumas atitudes em mim que mostram que eu saí já uma boa parte do papel, né, de salvadora. Eu já tô bem mais atenta. Eu tô te perguntando porque eu perguntei para cada uma como é que tá, e cada uma falou um pouquinho. Ah, tá. Então é isso. Tô bem, né? Meus problemas eram mais relacionados a relacionamento, né? Pessoal, relacionamento marido, namorado, né? E, Hum, hoje eu namoro uma pessoa que eu tô totalmente assim, pé no chão, né? Não é aquela paixão, não é aquele perfil de pessoa que antes era como um imã, né? Não é. Uhum. Ainda eu atraio ainda pessoas que têm um pouco de dependência emocional, que ele tem, né? Que também é uma pessoa que ficou casado 20 anos, né? Separou hum, tem um ano, não sabe ficar sozinho, né? hum, Mas é um perfil totalmente diferente, é uma pessoa que não precisa de mim. Ele gosta de estar comigo, mas ele tem a vida resolvida, ele resolve as coisas sozinho, ajuda a mãe, né? Perdeu o pai cedo, né? Com 18 anos, ele teve que assumir a mãe e as irmãs. Então, normalmente eu me aproximava de pessoas que precisavam que eu ajudasse, que eu resolvesse as coisas, que eu pagasse. uhum, E hoje eu estou num relacionamento totalmente diferente. Ele paga tudo, eu ajudo em alguma coisinha, porque às vezes eu fico meio sem graça, porque eu estava tão acostumada a pagar tudo. Então, às vezes eu ofereço, ele recusa, às vezes eu tenho que insistir, eu tenho que correr na frente, pagar alguma coisa, né? Porque eu acho que também não é tudo a pessoa que tem que pagar, né? Ele tá uhum, numa transição profissional aí, mas ele faz questão de arcar com tudo, né? Ele tem uma outra linguagem de que quer cuidar de mim, de que quer estar comigo, né? Ele tá uma pessoa totalmente disponível. Enquanto os outros pareciam disponíveis, mas ou tinha um pezinho lá com a mãe, com mãe narcisista, um apego, né? Muitas coisas assim que me fizeram muito mal. E hoje eu acho que né, eu resolvi apostar nesse relacionamento. Eu falei assim, eu não vou desistir, já pensei em desistir por não ter aquela coisa, né? Você fala, ah, é aquele hum, frio de barriga que eu sentia antes.
Só que aí quando eu paro para pensar qual o perfil de pessoa que eu quero que esteja na minha vida, que me faça bem. E aí eu vejo que ele tem esse perfil, essas qualidades, e aí eu tô investindo, né, nesse relacionamento. Você admira ele? Eu admiro, ele é uma pessoa muito eloquente, ele tem muita amizade na cidade onde ele mora, né? Onde ele vai, ele cumprimenta as pessoas elogiam ele, assim, quando, né? É uma pessoa que sempre ajudou a família e nunca teve nada em troca, né? Muito trabalhador, pessoa, né? Sempre foi provedor, né? Uhum. Então, tem uma pessoa que é uma pessoa que tem muita fé também, né? Ele tem, eu estava vendo aquele livro estava revendo, né, dos temperamentos, Ah, né? E aí, assim, ele tem um temperamento mais acentuado do colérico, né? hum, E só que usa, assim como o apóstolo Paulo, né? Mas usando para o lado do bem, né? O colérico ele é uma pessoa que tem muita liderança, é uma pessoa que sempre vai trabalhar para não deixar faltar nada, né? Então, assim, que eu já tive um colérico do lado do mal, que era narcisista, né? Ele não, ele, pelo que eu vi até agora, ele é TDAH diagnosticado, né? Ele faz terapia. uhum. E é claro que às vezes você identifica um traço ou outro egoístico, que eu também tenho. Às vezes eu me autoanaliso, mas nada que chegue nem perto do relacionamento que eu tive com um narcisista, né, por 11 anos. Mas ele é controlador? Um pouco, Hum. pouco. Nas entrelinhas. Então, isso é um traço narcísico, É, controle. Eu tô te é, falando mas, isso porque esse livro eu não gosto dele, ah, dos é, temperamentos, porque não é científico, né? É as uma teoria só. coisas, as coisas batem, né? Né? Mas então, você vê, o cabe tanto para uma pessoa. Eu não acho que não ajuda muito esse livro. O autor separou em 4 temperamentos, mas não é bem isso, né? Quando você vai estudar temperamento, tem muito mais. Né? A gente é um pouco de cada ali. Né? O legal é você avaliar o quê? Controle, nível de raiva, nível de medo. E o transacional mesmo, se a pessoa faz jogos, se ela interpreta personagens ou não, né? Isso é É, importante. ter jogos eu não percebi nada até agora. Tenho Mas ele tem um percebido. personagem de provedor e de ser grandioso na sociedade, na comunidade dele lá, Porque Aham. a questão, você admira ele, Mari? Por que a admiração? Você pergunta Ah, porque a pela admiração é admiração. fundamental para a libido, né? É, é. Hum, Admiração é fundamental para a libido, mas outra coisa que é fundamental para libido, isso, mas para ter, porque você tem que ver a pessoa, você admira quando você acha que a pessoa é forte. uhum. Isso. E E isso é uma os questão últimos relacionamentos, antropológica. eu não tinha o que admirar a pessoa, eu só me apaixonava. Porque a É, pessoa então, mas precisava de. é uma questão antropológica esse negócio da admiração, porque assim, você admira se é forte. Se na tua concepção a pessoa é forte. E por que que você quer alguém forte? Para gerar descendentes fortes. Então é uma questão mais primitiva mesmo. Mas é fundamental para você se manter engajado, para você manter uma libido ativa, né? Sim, E para ter esse lado sexual sim. funcionar. E isso, Agora, graças a e Deus, agora tem o lado de conversar também. Você gosta de conversar com ele? muito. Fica conversando Uma das bastante tempo. horas, é uma das coisas assim que no começo a gente só se falava via online. E eu comecei a gostar de falar com ele por conta disso, porque tinha muito assunto, a gente ri junto, a gente conversa sobre várias coisas. Uhum. Ele é da mesma época que eu, né? Eu nasci em 75, ele nasceu em 73, né? Só 2 anos mais velho que eu.
Férias você dorme no formal, né, Valendo? Ah, vou fazer 50 em agosto. Ó, E os outros eram mais novos que eu, né, de outra geração, né, uns 6, 7 anos mais novos, a não ser o pai da minha filha mais velha, né, que é 5 anos mais velho. Então, assim, a inteligência dele, né, ele é muito inteligente. mas e os valores? O valor é fundamental. É isso que você Então, tem que ver. beleza. Valores. Bom, os valores, você fala assim, os meus valores se bate com o dele, é isso? É porque você está me falando o quê? Você está falando de compatibilidade, de afinidade, de gostos É, e de um bom entrosamento temperamental. isso. Agora, então, por enquanto, isso no começo dá certo mesmo. Agora, o que vai te fazer manter isso a longo prazo é os valores. Valores, visão de vida. Isso, então, você sabe que eu sou uma pessoa, você já deve ter percebido que eu vou na igreja, né? Eu sou evangélica, tudo. Ele também frequenta igreja, né? Gosta, tanto de músicas anos 80, 90, igual eu gosto, né? Isso é Retrô, afinidade. Isso é afinidade. é afinidade, mas Valor. O assim, valor de ir na igreja qual é? os valores cristãos, né? São os Quais? mesmos. Só que a gente tem Quais? dentro desses valores, os valores por exemplo, de tudo que envolve os valores cristãos, que é de você ser mais cauteloso em querer dar o troco em alguém, por exemplo, né? Você tentar perdoar a pessoa, né? Tentar perdoar, não conviver, você pode não conviver, mas tentar perdoar, é, ajudar o próximo, né? É uma coisa que para mim é muito importante, né? Ter Generosidade. Compaixão. generosidade, isso. Isso ele tem também, que ele faz alguma coisa ou outra, e ele tem o mesmo pensamento que eu, ele entrega para a pessoa e fala, entrega lá em tal lugar e não fala que fui eu, né? Ele fica nos bastidores, ele não vai na frente. Mas Então, você sabe que ele faz isso. eu sei Então. que a gente Às conversa vezes, é sobre. que às vezes a cena, não tô querendo dizer que é cena, tá? Mas Aham, quando alguém faz a caridade, às vezes a cena é pro íntimo ou até para Deus, quando a pessoa tem fé, aham. né? É, Então, mas não quer dizer que é algo desinteressado, sempre. aham, sim, Mas o pode que você está ser. me falando é que vocês têm hábitos iguais. É comportamental. Uhum, Vocês gostam de frequentar a igreja, ele gosta de fazer caridade, você também. Mas eu acho que os valores não estão muito claros. E por isso você tem uma insegurança. Porque quando a gente tem certeza dos valores, a gente não tem insegurança. A gente não tem dúvida. uhum. Então, mas eu não sei que valores que você quer. Eu não Que quero você... nenhum. Você Não, tem que descobrir quais são as então, afinidades, se existe ou não. então, é que assim, como a gente está em terapia, né? Se eu for entrar em coisas espirituais, né? Os meus valores, eles tem totalmente a ver com missões espirituais, né? Fora a parte científica, né? Da psicologia, eu gosto de estar, né? Eu tenho. Os meus valores são o quê? Você acreditar, né, na eternidade, você acreditar numa cura fora da ciência, né? Não, mas isso são crenças. Estou falando de valores com relação assim, ó. É a nossa conduta diária. É o que faz você fazer as suas escolhas diárias de vida, as suas metas de vida. É o que você escolhe para você trabalhar também tem a ver com seus valores. Então, por exemplo, vou te Ah, dar um tá. exemplo meu. Isso é Um diferente. valor muito forte para mim é a consciência, acima de qualquer coisa.
A consciência, para mim, é o meu primeiro valor. Outro valor que eu tenho que é importante é a criatividade. Criatividade precisa estar presente no meu dia a dia. Eu me sinto sufocada. Outro valor importante para mim é a flexibilidade. Eu não funciono com horários, assim, jornadas muito fixas, Sim, né? Porque eu prefiro respeitar mais, porque isso tem a ver com quem eu sou, meu funcionamento. Então, esse é um valor meu, é algo que é importante. Então, coisas que você valoriza porque são importantes para a tua vida. Não tem a ver com crença. As crenças mudam. As crenças mudam conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente é vai se descobrindo. muito de crença e essa não muda. Oi? Você diz a crença espiritual ou crenças? Não, não precisa misturar religião com crença, é o que você acredita, o que forma a tua mentalidade. Então, uma das coisas que você falou, esse negócio também de ser mais livre, flexível, sem horário, e ele também, porque ele trabalha com vendas, né? Ele trabalha na rua, ele também, ele já trabalhou muitos anos em CLT, mas, né, Então, não... isso é importante, porque isso faz vocês combinarem, terem compatibilidade no jeito de viver, né? É Sim. muito difícil, às vezes até, por exemplo, tem uma pessoa que é mais, vou dar um exemplo assim, meus avós. Meu avô era juiz, então tinha aquela coisa bem, né? Certinha, não sei o quê. Minha avó é dona de casa, a maior parte do tempo. Mas ela também muito certinha, muito regrada, não sei o quê. Então, os dois bem, assim, conservadores com relação ao desempenho da função deles. E isso sempre combinou muito. Então, você não precisa ter muita afinidade Sim. de gostos, mas de valores, sim. Uhum. Então, é importante identificar isso, porque aí você, identificando isso, você vai sanando qualquer insegurança que você tenha. Ou se permanecer, pode ser que você esteja vinculado a alguém pelo personagem, não pela tua essência. E é Uhum. importante identificar também. Uhum. Mas hoje, então, vamos começar? Vamos fazer o exercício? Vamos lá. Ó, vou Mari, eu só compartilhar. tenho mais 10 minutos, tudo bem? Eu vou ter que sair daqui a 10 minutos no máximo. Depois você assiste, então, tá Tá, bom? tá bom. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela. Então, a gente vai começar